O título é Em Defesa. O subtítulo, William Branham. Há muitos ao redor da América hoje, após 37 anos de sua morte, que escutam as fitas, que leem as mensagens para encontrar falta, criticar e condená-lo. Porque eles têm aquele velho espírito denominacional sobre eles. Eles querem condenar uma coisa e outra. Para eles, ele é imperfeito, mas não é do jeito que eles pensam. Não tiveram o privilégio de, pela graça de Deus, conhecer este homem e se aproximar dele. E saber que ele era um ser humano, assim como eu e qualquer um outro. Mas havia uma unção em sua vida, e quando Deus inspirava aquele homem, fazia com que todo lugar ficasse diferente. Eu tenho dito isso muitas vezes. Nós, gentios, somos um povo tolo. Se a gente achar alguma coisa para fazer daquilo um Deus, a gente deixa Deus de lado e segue aquilo. É sempre assim que pensamos. Mas é a graça de Deus que nos permite ver alguma coisa que verdadeiramente é uma realidade. Eu recebi uma carta esta semana, e o nome do homem que enviou isto é John. Eu vou ler aqui o que ele escreveu. O resto disso é o que outro homem disse. E isto, aparentemente, é o que deixou o homem confuso. Ele disse: eu tenho uma pergunta séria, na qual creio que você providenciará uma resposta. Isso é sobre uma história que o irmão Branham contou. De muito tempo atrás, de um homem que tentou expor o irmão Branham como uma fraude. Mas basicamente expôs-se a si mesmo. Eu admiro se haver uma resposta para o que segue abaixo, que diz que foi encontrado muitas contradições nos sermões de William Branham. O irmão Branham aparentemente conta coisas diferentes do que aconteceram sobre o homem que queria expor ele. Eu tirei um tempo para verificar essas citações e isso parece ser verdade. Eu apreciaria uma resposta e uma explicação de alguma forma. Eu estou confuso e impressionado. Eu gostaria de saber a verdade. Agora, antes de eu ler o que o crítico verdadeiramente disse, que deixou ele entediado, eu queria que você fosse comigo ao 5º capítulo de Tiago. Tiago, que foi um apóstolo do nosso Senhor, e ele era judeu. Eu sinto que ele tinha um verdadeiro sentimento em sua alma. Embora ele vivesse centenas de anos depois de Elias, quando Elias foi trasladado. Ele diz no verso 16º do 5º capítulo: confesse suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O verso 17 é onde eu quero chegar. Elias, realmente, Elias, era um homem sujeito às paixões da vida. A palavra paixão, se você for no dicionário, isso significa erros humanos, fraquezas. Mesmo as paixões que nós.
Ele orou fervorosamente para que não chovesse na terra, e não choveu por 3 anos e 6 meses. E ele orou de novo, e o céu deu sua chuva e a terra produziu seus frutos. Agora quero que pense seriamente sobre este verso, o verso 17. Elias era um homem sujeito às paixões da vida. Aquilo foi centenas e centenas e centenas de anos atrás. Nós todos temos falhas humanas. Em nossa carne física, isso é impossível agradar todo mundo. Porque cada pessoa pensa diferente umas das outras. Eu quero que a pessoa que escreveu isto entenda. Eu não sou um doutor em divindade. Eu não sou perfeito. E nem reclamo ser. Mas se eu souber uma coisa, eu não vou ficar com medo de dizer. Eu não tenho medo de testificar algo sobre este homem que essa pessoa quer criticar e encontrar falta. Se este homem estivesse aqui diante de mim, eu diria isto para ele. Você não conheceu o homem, e do jeito que você vê as coisas, está difícil de você conhecê-lo. E duvido que você até conheça a Bíblia. Uma coisa é ler a Bíblia, mas outra coisa é saber o que ela quer dizer e o que ela não quis dizer. É por isso que há tantas crenças religiosas hoje. Eu sou batista, eu sou isso, eu sou aquilo mais. E dizem que estão lendo o mesmo livro. Esta manhã, irmãos e irmãs, após 37 anos da morte do irmão Branham, eu tenho ouvido muitas críticas, blasfêmias e afirmações. Procure ao longo dos anos o que conhecidos pregadores pensam a respeito deste homem, que nós cremos que foi um profeta de Deus. E eu devo dizer, eu sei que ele era. 13 anos seguindo o ministério deste homem. Convencido estou que eu vi um homem e eu vi Deus. Eu vi um homem que podia ter dor de cabeça e tomar uma aspirina e se assentar como qualquer um. Eu devo dizer esta manhã, conhecendo ele, estando próximo a ele, conhecendo o que ele dizia e como ele dizia, me ajudou a conhecer o homem melhor. E quando aquele homem estava na unção, eu não me importo o quão crítico você seja, eu vi coisas acontecerem que mudou a vida de um bocado de pessoas, tanto fisicamente como espiritualmente. Eu diria coisas que eu ouvi ele dizer e coisas que eu vi Deus falar nele. Mudou minha vida completamente. Agora, esta manhã, eu quero ler para você. Como eu disse, isso não é um sermão. Não se estresse com o que eu vou ler, porque é de um crítico. Ele ouviu os sermões do irmão Branham. E aqui está o que o homem diz. William Branham algumas vezes dizia aos seus ouvintes que testavam a autenticidade dos seus dons. Frequentemente ele deu testemunho de um homem que entrou na fila de oração tentando expor ele como se ele fosse uma fraude, escrevendo falsas doenças nos seus cartões de orações. E esperavam que William Branham detectasse a doença. Estava escrito no cartão. Eu creio que você acha isso aqui na mensagem História da Minha Vida. Dizendo que o irmão Branham dava essas informações por telepatia e não pelo Senhor.
Se este incidente verdadeiramente aconteceu, não está em nenhuma de suas gravações existentes. Vários relatos desse incidente podem ser lidos em suas pregações por William Branham. Você pode ler esta minha discussão Os sermões citados são a comissão de Moisés, Deus comissionando Moisés. São fitas diferentes. Testemunho da África, Cego Bartimeu. Esses são os títulos dos sermões. Jeová Jireh, Cego Bartimeu 2, Sedento por vida, Rainha de Sabá, Cristo do outro lado da porta, Jeová Jireh 2, Não te enviei eu, e 3 classes de crente. Esses são os sermões que este homem diz que pesquisou e encontrou essas coisas que eu vou ler agora. O Sr. Branham diz que quando chegou a hora de orar por este homem, o Senhor revelou a ele a intenção do homem através da visão. O Sr. Branham disse também que o homem ia receber essa doença que ele escreveu em seu cartão de oração, por tentar um profeta do Senhor. Durante o curso de seu ministério, o Sr. Branham fez relatos contraditórios sobre o que aconteceu durante o incidente. As inconsistências que aparecem nesses relatos não é o que alguém espera de alguém que diz que o evento era tão significante como era para o Sr. Branham. Por exemplo, no primeiro relato do incidente em 1950, o Sr. Branham não menciona o homem como sendo amaldiçoado com a doença que ele escreveu em seu cartão. Na verdade, o Sr. Branham diz que o homem pediu e recebeu perdão por sua ação contra o profeta. O seguinte tem várias diferentes versões. William Branham diz o que acontece com o homem por ter tentado expor ele. Agora ele toma isso de diferentes sermões que temos lido. Ele disse que o homem recebeu a doença que tinha escrevido em seu cartão e ainda estava sofrendo com ela em 1953. E então, em 1954, ele disse que o homem tinha morrido de sua doença. O homem estava acamado em outra mensagem em 1956. O homem saiu gritando do auditório na hora que o irmão Branham publicamente expôs o seu plano. Este está suposto a ser em 1956. Então o homem morreu um ano depois do incidente, em janeiro de 1957. O homem ainda estava em sua condição em 1957. O homem morreu de câncer 6 meses depois do incidente, em 1958. O homem saiu do auditório paralítico e ainda está paralítico. Esta mensagem é de 1958. Note que em 1956 o irmão Branham disse que ele saiu gritando do auditório. O homem morreu na plataforma assim que o irmão Branham expôs ele. Mensagem de 1961. O homem morreu 6 semanas depois da reunião. Ele pregou isso em 1962. Há ainda muitos detalhes inconstantes sobre a visão do Sr. Branham, tais como o número de pessoas que estavam lá, o tipo de roupa que estavam. Essas inconsistências não são características de alguém que diz que isso foi um real evento. Embora os eventos sejam diferentes todas as vezes, o Sr. Branham apresenta isso como se fosse um ato verídico. Agora, este crítico diz, o Sr. Branham, cada vez que conta essa história, conta de uma forma diferente, através do seu ministério, que faz com que isso não seja confiável.
As variedades do Sr. Branham são questionáveis. Quando eu li isso, eu pensei comigo mesmo, eu gostaria de ter uma bola de lama e passar na face desse homem. Agora vocês aqui não conhecem o homem. E porque eu conheço, isso não me faz ninguém. Mas eu vou dizer-lhes algo nesta manhã. Eu quero que vocês venham comigo para 1 Reis. Nós vamos dar uma olhada em Elias. Que tipo de homem ele era? Tiago diz que ele era um homem igual a mim e a você. Mas nós não vivemos em seu tempo. Mas tem coisas escritas na Bíblia que temos que tomar como exemplo. Eu creio que há. Agora em 1 Reis, capítulo 18. Aqui está a maior coisa no ministério de Elias. Eu vou começar, irmãos e irmãs, com o verso 14. Elias está falando com outro homem, é um empregado de Acabe. Então ele responde, e agora dizes tu, vai e diz ao teu senhor que Elias está aqui e ele me matará. E Elias disse, como o Senhor dos Exércitos vive, a quem eu sirvo, eu seguramente me mostrarei a ele hoje. Então Obadia foi encontrar-se com Acabe, e disse a ele, e Acabe foi se encontrar com Elias. Isso foi quando eles se encontraram no Monte Carmelo. E aconteceu que quando Acabe viu Elias, Acabe disse a Elias, és tu o perturbador de Israel? E ele respondeu, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai tens deixado o mandamento do Senhor e seguido a Baal. Agora devemos reconhecer, irmãos e irmãs, que isso é um profeta de pé diante deste rei, Acabe. Há uma disputa verbal acontecendo. Elias sabe por que ele está lá em cima, mas Acabe não. Vamos tentar ver se entendemos o lado humano de Elias. Agora, portanto, envie a mim. Isso é Elias falando para Acabe. Todo Israel ao Monte Carmelo. E os profetas de Baal, 450. E os profetas de Aserá, 400, que se assentam na mesa de Jezabel. E Acabe convidou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias veio diante de todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Deus é Baal, então sigam-no. E o povo não respondeu nada. Então Elias disse ao povo, somente eu. Agora isso é o que ele disse aqui nessa época. Depois você verá como Deus responde isso na caverna. Somente eu sobrei como profeta do Senhor. Mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se, pois, a nós 2 bezerros. E que eles escolham um bezerro para eles. Cortem-o em pedaços e coloquem na lenha, mas não coloquem fogo.
E eu tomarei o meu bezerro, colocarei na lenha e não porei fogo. E clamai no nome do vosso Deus. Isto era cedo de manhã. E eu clamarei no nome do Senhor, e o Deus que responder com fogo, que este seja Deus. E todo o povo respondeu, esta é uma boa palavra. E Elias disse aos profetas de Baal, escolham o seu bezerro para vocês e preparem isto primeiro, pois vocês são muitos, e clamem no nome dos vossos deuses, mas não coloquem fogo. E eles tomaram o bezerro que foi dado a eles e prepararam, e clamaram ao nome de Baal desde de manhã até meio-dia, dizendo, ó Baal, ouve-nos. Mas não houve nenhuma voz, nem resposta. E eles saltavam por cima do altar que eles tinham feito. Agora, dê uma olhada em Elias. Nós vamos ver um pouco do lado humano dele. Ele já sabia o que ia acontecer. Mas eles não. Vamos tentar ver o lado humano de Elias. E aconteceu que ao meio-dia Elias zombava deles. Você ouviu isto? Eu creio que Elias entrou na mesma emoção, imitava eles, pulava para cima e para baixo. Ele sabia o que tinha dito. Em seu coração, ele sabia o que ia acontecer. Então ele zombava deles. Clamem mais alto, pois ele é Deus. Talvez esteja falando. Talvez esteja fazendo algo, ou esteja de viagem. Ou talvez esteja dormindo. Agora imagine, talvez ele até tirou um cochilo. Simplesmente para se fazer de ridículo no meio desse bando de falsos profetas. Elias sabia o que ia acontecer. E ele sabia, porque ele tinha a promessa de Deus. Então ele tinha várias maneiras de expressar os seus sentimentos humanos. E despertará. E eles clamavam em alta voz e se cortavam após suas maneiras, com facas e com lanças, até ficarem todos sujos de sangue. E aconteceu que depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, e nem resposta, e nem atenção alguma. Então, o que eu digo, o que você queira pensar, eu creio que Elias teve o seu bom tempo. Agora, você pode discordar de mim, quando eu disse que ele zombava deles. Você já viu o comediante Red Skelton imitando bêbados? Ele faz isso tão engraçado do seu jeito, que eu tenho dito muitas vezes, ele pode fazer um cachorro sorrir. Elias imitava eles, zombava deles, dizia para eles, gritem mais alto. Em minha opinião, ô Elias, você se comporte. Bom, de qualquer maneira, Elias disse ao povo, venham até mim. E o povo se achegou a ele, e ele consertou o altar do Senhor que estava caído. E Elias pegou 12 pedras, de acordo com o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio, dizendo, Israel será o seu nome. E com as pedras ele construiu um altar no nome do Senhor. E fez um rego ao redor do altar, do tamanho de 2 medidas de semente.
E ele colocou a lenha em ordem e cortou o bezerro em pedaços e colocou em cima da lenha. E disse: enchei 4 barris de água e derramem sobre o sacrifício e sobre a lenha. Agora, para os profetas de Baal, garoto, isso parece impossível. Mas Elias já sabia o que ia acontecer a seguir. Então assim eles fizeram. E ele disse: faça a segunda vez. Eu imagino o altar pingando. E eles fizeram a segunda vez. E ele disse: façam a terceira vez. E fizeram a terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e o rego também se encheu de água. E aconteceu que na hora do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, se aproximou. Então, de agora para frente, ele parou de zombar e imitar nada. Ele começou a agir como uma ferramenta na mão de Deus. Senhor de Abraão, Isaque e Israel, que seja conhecido hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que tenho feito tudo isso sob tua palavra. Agora, isto não está dizendo que Deus disse para ele zombar. Ele fez todas essas coisas retratando como o sacrifício seria apresentado. Ouça-me, Senhor, e que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar seus corações outra vez. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Não havia zombaria nisso, isso era uma realidade. E o povo, vendo isso, caiu sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias disse a eles: peguem os profetas de Baal, não deixe nenhum deles escapar. E eles o tomaram, e Elias os trouxe ao ribeiro de Quizon, e os matou lá. Eu não creio que Elias sozinho fez essa matança. Ele teve ajuda. E enquanto estavam de pé lá, eles cortavam suas cabeças, ou esfaqueavam-os, eu não sei. 450. Você entende minha posição? Estava ficando tarde. Agora, Elias agora diz a Acabe: sobe agora, come e bebe, porque há um som de grande chuva. Então Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu para o topo do Monte Carmelo. E ele se lançou por terra e colocou seu rosto entre seus joelhos. E ele disse ao seu servo: vá e olhe em direção ao mar. E ele foi e olhou e disse: não há nada. E ele disse: vá de novo 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez que ele diz: eis que se levanta uma pequena nuvem. Se levanta do mar, do tamanho da mão de um homem. E ele disse: vá e diga a Acabe: prepare o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E aconteceu que enquanto isto, que o céu se enegreceu de nuvens e houve uma grande chuva. E Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias. E ele cingiu seus lombos e correu até Acabe, na entrada de Jezreel. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como ele tinha matado os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias dizendo: que assim se façam os deuses comigo, ou ainda mais, se não fizer da tua vida como a vida de um deles, amanhã por volta deste tempo. Quando ele viu isso,
Ele se levantou e foi-se por sua vida. Agora vamos dar uma olhada neste homem, Elias. Ele veio para Berseba, que é de Judá, e deixou o seu servo lá. E ele tomou um dia de jornada até o deserto. Agora, irmãos e irmãs, vocês podem ler o resto depois. Porque eu li tudo isso, eu disse que não era um sermão. Mas vamos dar uma boa olhada em Elias. E vamos descobrir por que Tiago disse o que ele disse. Tiago era um crítico? Tiago encontrou falta em Elias? Não. Porque ele repetiu exatamente o que está dizendo aqui. Mas Tiago disse o suficiente para sabermos que tipo de homem ele era. Que ele era completamente um ser humano mortal. Ele tinha fraquezas humanas, sentimentos humanos como qualquer outro, que nós permitimos isso ser expressado. E Deus tem feito isto. E a razão por que eu li isto esta manhã, irmãos e irmãs, vamos olhar neste homem. Ele correu até Betseba. Nós encontramos que ele estava dormindo. O anjo do Senhor veio e o acordou. E tinha trazido alimento para ele. E disse, levanta e come, porque a jornada diante de ti é bem grande. Ele levantou e comeu. E mais à frente, a mesma coisa acontece. Outra vez o anjo trouxe alimento para ele. E após essa refeição, irmãos e irmãs, Elias viajou 40 dias no deserto. Agora veja quão longe isso era. Podemos apenas especular, porque a Bíblia não fala em milhas ou metros. Mas um homem caminha 5 milhas por dia. Isso dá 200 milhas? Mas ele queria ir para longe daquela mulher para ela não pegar ele. Este é o ponto. Para onde foi a fé dele? Deus não falou mais com ele durante aqueles dias de viagem. Mas no Monte Horebe encontramos ele na caverna. Você leu isto? Na caverna, se escondendo de uma rainha, com medo de uma mulher. E o Senhor fala com ele e diz, o que você está fazendo aqui? Vamos dar uma olhada nisto. Deus enviou ele para lá? Não. Ele foi por conta própria. Esse é o lado humano dele. Foi como ele entendeu a predição que a ele foi dado. E então ele diz, ó Senhor, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu sou o único que sobrou. E agora eles querem me pegar. Qual foi a resposta do Senhor para ele? Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. No entanto, ele estava na caverna. E o prosseguimento de tudo, irmão e irmã, é: vamos dar uma olhada neste homem. Ele é perfeito em todo aspecto? Não, ele é um ser humano. É impossível para um homem como um ser humano ser daquele jeito. Ele parecia bem quando estava lá olhando os profetas de Baal clamarem. Ele olhava para eles e dizia, grita mais alto. Zombava deles, imitava eles. Provavelmente ele estava se sentindo bem. Mas quando aquela mulher mandou aquela mensagem para ele, ele não se sentiu bem. Esse é o reverso. E é por isso que eu li isto esta manhã.
Porque, irmãos e irmãs, eu quero que você dê uma olhada neste homem. Isso é o que nós, os mais velhos, sabiam. E eu espero que vocês me ouçam. Eu tenho tido o privilégio de encontrar algumas antigas pessoas através dos anos que não moram nesta área, que vivem através do país, no Canadá e em outros lugares, que conhecem esse homem, e aqui está a sua foto. Ernie Pendler. Este homem veio da Suíça. Ele veio para os Estados Unidos no tempo da crise. A vida estava difícil na Europa. Sua história era difícil quando ele chegou aqui. Embora com toda a dificuldade, Deus abriu as portas para ele ficar aqui e trabalhar em diferentes lugares. Ele teve altos e baixos. E foi no Canadá que ele viu um anúncio da reunião do irmão Branham. Isso foi nos anos 50. Ele nunca tinha servido ao Senhor. Na verdade, ele nunca tinha sentido o desejo. Mas quando ele foi na reunião, ele viu algo acontecer que literalmente mudou todo o jeito dele ver a vida. Ele viu algo acontecer que ele teve que voltar de novo. Este é o seu testemunho. Mas o homem já partiu para o lar. E ele me disse, irmão Jackson, ele disse, eu tenho olhado para trás para ver aquele episódio. O homem já partiu. Era um milagre que eu fosse permitido ver ou encontrar o irmão Branham. Mas naqueles anos, Deus me deu várias oportunidades de encontrar-se com ele, de me tornar um conhecido dele. Em uma das primeiras oportunidades que ele teve de encontrar-se com o irmão Branham, o irmão Branham veio buscar ele. Eles estavam em um carro. Foram em um certo lugar. O irmão Branham estava dirigindo. Agora eu vou contar isso devagar. O irmão Branham sentado dirigindo e eles iam conversando. O irmão Branham olhou para ele e disse, o que o Senhor disse para você? Ele disse, irmão Jackson, isso me deixou com medo. Ele disse que falou, nada. Sim, ele lhe falou alguma coisa. No nome de Jesus Cristo, diga-me o que ele disse. E ele disse, eu realmente fiquei com medo. Irmão Branham, ele disse, você exagerou. O irmão Branham olhou para ele e disse, é verdade, irmão. Por favor, ore por mim. Ele disse, foi uma fraqueza minha. Eu fico grato, irmãos e irmãs, que pelo menos o homem era honesto. Mas estes opositores não sabem disto. Aquele homem se tornou um grande amigo do irmão Branham. Aqui está o seu testemunho, ele fala como Deus guiou ele de várias formas para conhecê-lo. Então, nesta manhã, eu quero dizer isto. Ele foi um verdadeiro profeta de Deus. Eu vou para a sepultura dizendo isso. E eu digo isto para qualquer crítico opositor. Eu não me importo o que você traga sobre esta mensagem que para você pareça uma discrepância. Isso é porque você não conheceu o homem. Isso é o reflexo da natureza humana dele. É a forma que ele se refere às coisas. Mas eu digo a você, tudo o que ele falou a você, que foi de uma visão do assim diz o Senhor,
Ele nunca repetiu isso fora da linha. Quantos entendem isso? Naquele tempo que eu tive o sonho, anos atrás, eu me via andando sobre umas colinas. No sonho, eu sabia que eu estava indo a um lugar onde tinha muitos seguidores do ministério do irmão Branham. Eu podia ver que o sol estava abaixando no horizonte. E aqui tinha uma longa montanha, a sua inclinação descia para o vale. E distante eu podia ver uma rocha e um pequeno homem do lado. Agora, irmãos e irmãs, eu sempre tentei ser consistente de como dizer as coisas para ele. Eu não tenho motivos para exagerar. E diante dos meus olhos eu via como uma grande área. Havia um gigante círculo de seres humanos descendo das montanhas e dos vales vindo para esse lugar no centro. Eu via este homem do lado desta rocha. Em instante eu soube quem era. E todo mundo mantinha-se andando. E quando me aproximei, no sonho parecia que eu estava a cerca de 150 jardas de distância do lugar da rocha. De repente eu abri a minha boca e disse: escutem o que ele diz, porque ele não vai estar aqui para sempre. E eu continuei andando. Eu cheguei perto desse círculo, que estava perto dessa grande rocha. Agora, irmãos e irmãs, a rocha era plana no topo. Não tinha forma de pirâmide. E quando estávamos lá, a última coisa que me lembro de ouvir dizer: escute o que ele diz, porque ele não estará sempre aqui conosco. Eu não me lembro do tempo dessas duas declarações. O topo dessa rocha era do tamanho de uma mesa de janta. Mas era mais grossa 5 ou 6 polegadas a mais que isto. Havia uma grande brecha que passava por todo o topo disto. Eu podia ver uma grande alavanca deitada sobre o topo disto. E eu vi que ele era o único homem naquele tempo que sabia como usar isto. E então ele pegou esta barra, e aqui neste canto esquerdo, parecia que havia uma ponta para fora. E então ele engatou aqui, puxou aquele topo e ficou completamente solto. E ele começou a trabalhar nisto. E quando ele fez isso, ele pôde tirar todo o topo daquela rocha. Mas no topo aqui, cerca de 6 polegadas, não era um pináculo. Era o topo da grande rocha. E então a rocha revelava tudo. E ele colocou de volta assim. Então ele deu uns passos para trás e disse: fiquem do lado disto. Quando todo mundo começou a olhar, quando ele tirou essa tampa fora, havia boas qualidades de rocha calcária brilhando dentro, parecido pequenos flocos de neves. E ali estávamos, olhando. E eu estava de pé um pouco do lado. E ele saiu e começou a andar. E algo me disse: observa ele. Então eu me virei um pouco. Eu estava olhando para a rocha, mas assim mesmo eu podia ver sua silhueta, indo para o oeste. Eu comecei a ver que ele ia subindo e descendo o monte em direção ao oeste. E cada vez que ele ficava mais longe, sua silhueta ficava menor. E o sol estava se pondo. Não tinha sumido no horizonte ainda, mas estava sumindo na linha do céu. Mas eu o vi indo e não vi sua silhueta voltar outra vez. Naquele momento, irmãos e irmãs, muitos estavam olhando nesta rocha. Mas havia alguns poucos irmãos, eu não lembro quem eles eram. Eles estavam ainda ali, ainda observando.
De repente, alguém acordou. Cadê o irmão Branham? Cadê o irmão Branham? Onde o irmão Branham foi? E de repente algo aconteceu. Eles começaram a gritar, a clamar, e voltaram pela mesma direção de onde vieram, gritando e clamando: "Oi, irmão Branham! Oi, irmão Branham! Oi, irmão Branham!" Por todas as colinas que foram. Quase um ano depois, quando eu tive a chance de contar este sonho para o irmão Branham, estávamos assentados em seu carro. A Bíblia dele estava no painel. Quando eu contei esse sonho para ele, ele disse: "Irmão Jackson, isso está se preparando para acontecer." Porque isso foi exatamente antes dele se mudar para o Oeste, no início de 63. Ele disse: "Não é verdade, Billy Paul?" Billy Paul disse sim. Ele disse: "Irmão Jackson, agora tudo isso vai acontecer." Ele disse: "Tudo isso vai acontecer." Ele pegou assim e ficou deste jeito. Porque ele disse: "Eles vão atrás de tudo, ensinando tudo." Agora, isso é o que ele disse para mim. E eu guardei aquelas palavras. Então, o tempo passou. Em dezembro, vindo a 1964, 1965, quando eu tive o sonho sobre eu vi que eu ia pregar no funeral. Mas naquela noite, após eu ir para a cama, foi quando eu tive o sonho a respeito do cavalo. Eu não gosto de ficar repetindo essas coisas, irmãos e irmãs, mas eu tenho que... Porque eu quero mostrar a vocês como o homem repetia as coisas. Isso não me faz me sentir mal, mas isso seguramente gera um monte de críticos. Agora estou falando aqui esta manhã e tem muitos assistindo pela transmissão. Se você é daqueles que está só procurando erro em alguém para condená-lo, você vai encontrar. Porque isso é tudo que você está procurando. Você não está procurando pela realidade. Você está procurando destruir o caráter de alguém, acabar com a sua imagem e pisar com os seus pés. Naquela manhã, quando fui permitido no tabernáculo, 1º de agosto de 1965, quando entramos, minha esposa estava comigo, porque ela estava no sonho. Eu vou contar-lhes palavra por palavra, exatamente como contar a vocês, como contei para ele. Nós entramos, ele nos saudou amigavelmente. Ele disse: "Irmão Júnior, estou sabendo que você teve um sonho." Eu disse: "Sim." Eu disse: "O sonho foi assim, eu e minha esposa estavam em nosso carro. Estávamos viajando, indo a algum lugar. Algum lugar que nunca tínhamos ido. E eu deixei ela dirigir, porque eu estava cansado e queria dormir um pouco. Quando eu me sentei no banco de passageiro, olhei para o leste. E eu pude ver um pequeno ponto no céu, enquanto eu observava isto. Quando se aproximou, eu percebi que era um homem montado num cavalo. Imediatamente no sonho, eu pensei que estava tendo uma alucinação. Eu fechei meus olhos e movi minha cabeça. E então eu olhei de novo, e isso estava mais perto, quase alinhado a nós, no ar. E eu pude ver que era um homem em um cavalo. E então eu disse para a esposa: "Querida, pare." E ela parou. Eu disse: "Há um homem." Eu nem mesmo olhei. Eu disse: "Tem um homem num cavalo, e eu quero ver isto." Ela parou no acostamento, e quando ela o fez, eu olhei e o cavalo estava no chão, a pouca distância da estrada, do carro. E eu reconheci o cavaleiro. Era o irmão Branham. Ele estava sentado na sela. Ele se virou na cela, apontou seu dedo para mim e disse: "Você, se prepare. Tem um trabalho para você fazer." Apontou seu dedo de novo e disse: "Se prepare para o trabalho que você foi chamado a fazer." E disse a terceira vez: "Se você acredita nessas palavras,
Um poderoso cavalo será dado a você, para conduzir você através do chamado que você recebeu. Ele puxou a rédea e aquele cavalo saiu voando pelos céus. E eu observei que o cavalo viajava em direção ao oeste e desapareceu completamente. Quando eu olhei de novo no mesmo ponto, havia outro cavalo, um pequeno cavalo. Eu disse para a esposa, eu vou sair do carro e vou usá-lo agora. Eu caminhei em direção dele, a sela e os estribos estavam tudo ajustado. Eu montei e dei uma puxada nas rédeas. E quando puxei as rédeas, ele começou a trotar completamente em direção ao leste. Deu uns pequenos pulos e subiu para os céus. O cavalo cavalgava tão fácil. E eu pensava comigo, nossa, esse cavalo cavalga tão macio. Mas estávamos ficando cada vez mais alto e também mais rápido. E eu pensei comigo mesmo, não terá final se eu deixar ele continuar indo. Eu estava apenas testando. Então eu puxei a rédea e ele voltou para o mesmo ponto que estávamos. Então ele parou do lado do carro e ficou em atenção. Então eu voltei para o meu carro e quando eu fechei a porta, eu acordei. Naquele domingo de manhã, 1º de agosto de 1965, eu contei ao irmão Branham, eu contei a ele com as mesmas palavras que eu estou contando a vocês. Eu não preciso exagerar ou dizer diferente. Ele disse, irmão Jackson, algo está se preparando para acontecer. E quando isso acontecer, você tem um trabalho a fazer. Eu não sei o que isto é. Mas ele disse, algo está se preparando para acontecer. De repente ele disse, olha aquela foto na parede. Alguém tinha feito uma pintura de Elias sendo carregado na carruagem de fogo. Ele disse, olha naquilo. Ele disse, é ou não é bonito? Eu disse, é lindo, linda pintura. Enquanto estávamos olhando naquilo, ele disse, irmão Júnior, alguma coisa está se preparando para acontecer e eu não sei o que é. Mas quando acontecer, você tem um trabalho a fazer. Então ele pegou sua Bíblia e disse, irmão Jackson, fique com esta palavra. E segurou assim, fique com esta palavra. Eu disse, irmão Branham, farei o melhor. Depois ele orou e nós fomos embora. Eu sei o que ele me disse. Ninguém mais sabe, só eu e minha esposa. Agora, quero lhes mostrar algo. Após todos esses anos, para mostrar-lhes como ele se lembrava de dizer as coisas. Era domingo de manhã quando ele pregou a mensagem Não Sabeis. Ele começou a falar a respeito de um sonho de um homem por nome Walker, que veio e contou para ele. Nesta manhã, Junior Jackson, que sonhou sobre a pirâmide. Eu nunca sonhei sobre a pirâmide. Essa é a forma que ele falou. Mas eu não posso mudar isto, porque esta é as suas palavras. Mas eu sei como eu disse para ele. Sim, ele sonhou sobre a pirâmide, você sabe. Quando eu fui para o oeste. Vocês lembram quando ele me chamou 1 mês ou 2 antes daquilo? Ele teve um sonho que tinha que me contar. Havia uns 20 de pé lá e ele disse, Junior Jackson, que está lá, quer lhe contar um sonho. Eu disse, chame ele após uns 20 minutos. E ele trouxe sua esposa. E ele disse, como testemunha. Ele disse, eu sonhei, irmão Branham, eu e minha esposa estávamos viajando. E eu olhei para o leste e vi como se fosse um ponto. Como um daqueles discos voadores. Eu não disse isso.
Mas eu posso mudar isto? Não, ele disse. Eu espero que você veja a imagem deste homem. Veja, o mundo não sabe o que isto é. Você sabe, nós sabemos o que isto é. São anjos investigando. Você vê que o Pentágono está preocupado com isso, como eles vêm para a inteligência. Como eles vêm como uma flecha e vão embora da rapidez que querem. E eles do Pentágono não sabem o que é isto. Eles chamam de discos voadores e assim por diante. Eles não sabem. Então ele diz, tudo isso não tem nada a ver com o meu sonho. E ele disse, eu vi isto vindo e eu observei. E o que era isto? É um homem no cavalo. Ele estava vindo na velocidade da luz. Eu vi que ele estava vindo para a minha frente. E eu parei o carro e desci. Eu não desci completamente. Quando eu fiz isso, o cavalo estava na estrada. Não, ele estava do lado da estrada. Aquele cavalo branco militar grande. Essa é a palavra, você sabe, andando empinado. Ele disse, referindo-se a mim, havia um homem montado nele, vestido com roupas do Oriente, mas não era um cowboy. Mas se parecia com um chefe de guarda florestal ou algo. Veja, toda a autoridade de chefe foi para o oeste. Os índios, sobre os índios, guardas maiores de bosque. O homem tinha o chapéu baixado e estava olhando para o lado. E quando ele olhou para o outro lado, ele disse, era você, irmão Branham. Você nunca falou como você faz. Você falou Júnior, chamou ele 3 vezes. Você disse, eu te direi o que fazer. Você puxou a rédea do cavalo, deu 3 galopes e se foi em direção aos céus. E você se havia ido para o oeste. E ele disse, e em um minuto olhei e aqui vinha um cavalo menor, da mesma raça, porém menor, parado. Eu dei uma volta, ele disse, ele deve ter enviado este aqui para mim. Subi. Júnior tinha cavalgado um pouco também. E ele disse, você sabe como sua sela se encaixa? E eu disse, bem, essa sela se encaixa em mim, tudo bem. Eu puxei as rédeas, cavalguei pelos céus, puxei as rédeas, dei uma volta e voltei. Quando eu voltei, parei o cavalo, desci e conversei com a minha esposa. E o cavalo se foi. E ele ficou admirado. Este sou eu. Eu não disse dessa forma. Mas assim foi pelo mundo todo. Cada um de vocês aqui podem crer nisto, se vocês quiserem. Se você crê, você continua. Quantos já ouviram isto antes? Quantos já ouviram isso antes? O que eu li? Vocês não sabem como eu me senti, irmãos e irmãs, por quase um ano depois que isto foi lançado. Havia pessoas me olhando de lado. Agora, eu tenho que trazer o testemunho de outro homem. Eles estavam supostos a se encontrar no restaurante, um pouco tempo depois disso. Eu não vou citar o nome do homem, porque ele já se foi. Morreu. Mas quando eles se encontraram no restaurante, o homem disse... O irmão Branham me disse, referindo-se a esse homem. Você ouviu sobre o sonho do irmão Júnior, não ouviu? Ele disse sim. Ele disse, você sabe o que realmente isso significa? Não. Você sabe, a esposa dele estava dirigindo o carro. Isto mostra que ele pertence a uma denominação. E o que ele vê sobre mim neste sonho é que ele saiu da denominação, vai seguir essa mensagem por algum tempo. E ele ter saído no cavalo e cavalgado por pouco tempo e voltar, mostra que ele vai ficar na mensagem por pouco tempo e vai voltar para a denominação. Aquele homem colocou um monte de lixo no meu carro. Agora, irmãos e irmãs,
Eu estou dizendo isso aqui nesta manhã para ser honesto. Eu não tenho razão neste mundo inteiro de interpretar errado um ponto ou um fato. Mas isso me deixa saber que por quase 2 anos eu vivi um sonho miserável. Em qualquer lugar que eu fosse, as notícias me faziam sentir tão mal por dentro. Eu cheguei a um ponto, irmãs e irmãos, que eu disse: Senhor, você não é obrigado a acreditar no que eu estou dizendo, eu vou parar. Eu vou ficar em casa. Eu disse: Senhor, não posso continuar. E foi então que, irmãos e irmãs, eu tive um sonho em meu carro, viajando para o oeste. Viagem de vários dias. E eu alcançava o irmão Branham na mesma autoestrada. E quando eu fiz, tentei ultrapassar seu carro e eu pensei: é o carro do irmão Branham. Eu me aproximei e percebi que ele me via pelo retrovisor e estava acenando para mim. E eu me senti bem e fiquei aqui atrás seguindo ele. E naquele tempo eu já tinha tudo preparado em minha mente: eu vou parar de pregar. Eu vou simplesmente seguir ele, dizer o que ele diz e não falar nada mais. Mas depois de um momento ele começou a sinalizar para mim: vai, vai. Eu digo isto. Você acha que os críticos vão acreditar no que eu estou dizendo? Eu sou um mentiroso cara limpa para eles. Mas em meu carro eu segurava o velho volante aqui. Não parece bem ultrapassar ele aqui na autoestrada. E aqui estou eu, 50 jardas atrás dele. E ele assinando e dizendo: vai em frente. Mas eu firme aqui: não. De repente eu senti como que um pé pesado pisou em cima do meu pé no acelerador e disse: bota para correr. Meu carro era velho, mas agora estava correndo. E então saí para a faixa da direita. Nossa, eu estava muito rápido. E aqui eu me encontrava do lado dele correndo e o meu carro avançou. E eu podia ver a expressão na face dele dizendo: vai, vai, vai. Bem, aquilo começou a fazer eu ficar relaxado. Mas aquele pé não saía do meu acelerador até eu ficar bem na frente. Então passei para outra faixa e comecei a diminuir. E quando eu olhei no retrovisor, eu ainda podia ver ele fazendo assim: vai, vai. Agora, irmãos e irmãs, eu diria isso, não importa quantos críticos possa ver, que possa ler isto. É por isso, irmãos e irmãs, que em 1967, 1968, estou fazendo o melhor para ir em frente e tomar a mensagem daquele homem e estudá-las na luz das Escrituras. E estou agradecido por cada irmão e irmã que eu possa ter influenciado. E agradeço essa congregação, essa assembleia aqui esta manhã. Irmãos e irmãs, quando eu pego uma carta de um crítico como este aqui, este pobre homem está confuso. Mas ele pôs todas as outras coisas no rodapé. Eu não vou terminar agora, vou continuar a outra parte à noite. Eu tenho outras coisas que quero trazer e mostrar a vocês. Satanás está tentando o seu melhor para levantar esse bando de críticos, para tentar sujar o irmão Branham, fazer dele um nada. Agora eu devo dizer, somente Satanás pode usar aquele tipo de mente para fazer e dizer coisas. Eles não conheceram o homem, eles não conhecem um profeta da graça. Eu digo isso com toda honestidade. Nunca houve um profeta que não tivesse falhas humanas. Oh, irmão Jackson, e Moisés? Quando o Senhor, no início, teve uma rocha. Fale a rocha. Eu digo-lhes,
Depois de 40 anos, o Senhor falou com ele de novo. Ele disse, fale a isto. Então Moisés foi lá e disse, vem aqui, bando de rebeldes. Agora Deus disse para ele chamar eles de rebelde? Não. Mas a razão porque Moisés diz, vem aqui, bando de rebeldes, é o lado humano dele. E quando ele disse isso, ele feriu aquela rocha 2 vezes. E o que aconteceu? Deus disse, Moisés, porque tu não me santificaste diante do povo, tu não colocarás o povo na terra. Agora, se você não pode ver o lado humano, irmãos e irmãs, de um profeta, o que você está procurando? Que o Senhor vos abençoe esta manhã. Vamos fazer o melhor para finalizar isto esta noite. Testemunho de defesa do homem que eu conheci. Se eles querem chamá-lo de falso profeta, aproveitem. Mas eu digo, o que eu vi o homem fazer e o que eu vi o homem dizer, e o povo que foi abençoado, isso é uma bênção para mim. Eu não vejo nada o que criticar, mesmo que alguns achem que o que ele disse sobre mim possa ser uma falta. Que o Senhor vos abençoe. Pai, tome essas palavras nesta manhã e use-as. Eu oro, Senhor, que tu cumpra o teu propósito. Porque, Senhor, eu estou agradecido nesses dias. Tu me permitiu, Senhor, anos atrás, de ver um pequeno homem que viveu nesta área, Senhor. E o nome dele ficou tão conhecido ao redor do mundo. Senhor, tão leal. Pessoas de todas as formas de vida vieram à sua porta para receber a oração. E eles foram embora, Senhor, abençoados. E eu te agradeço, Pai, porque tu me permitiu um dia encontrar este pequeno homem. Que homem de Deus ele era. E agora, Senhor, toma essas palavras e use-as. Eu oro agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, irmãos e irmãs. Bom, irmãos, permita-me eu dar o meu parecer sobre o que eu acho desses, entre aspas, erros do irmão Branham. Ele citou que o apóstolo Tiago disse, em seu capítulo 5, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Citou as falhas humanas de Elias e citou o lado bom de Elias. Citou o lado bom do irmão Branham e também citou as falhas do irmão Branham. Ele também disse neste vídeo que ele entendia as falhas do irmão Branham e que cria que o irmão Branham era um profeta e que ele, Junior Jackson, ia para a sepultura crendo que o irmão Branham é profeta. Posso também depois fazer um vídeo mais detalhado sobre o que o irmão Junior Jackson crê. Em seu site, ele deixou as informações do que ele cria. Ele cria que o irmão Branham é o Elias de Malaquias 4, verso 5. Mas neste vídeo ele quis ser sincero, ele quis mostrar que o irmão Branham tinha falhas humanas, mas isso não significava que ele não era o profeta do Senhor. Os opositores pegaram as partes em que o irmão Junior Jackson neste vídeo está mostrando sobre os seus sonhos. Na parte em que o irmão Junior Jackson lê a mensagem Não Sabeis, onde o irmão Branham conta o sonho do irmão Junior Jackson sobre ele montado em um cavalo. E ali o irmão Branham cita o disco voador. Depois o irmão Junior Jackson diz, eu não falei nada disto. Os opositores cortaram o vídeo apenas nesta parte. Quem assiste o vídeo dos opositores entende que o irmão Junior Jackson estava desmascarando o irmão Branham. Mas o irmão Junior Jackson não está dizendo assim, eu não falei nada disso, desse sonho do cavalo. Ele falou sim do sonho do cavalo para o irmão Branham, inclusive ele fala de novo do sonho neste vídeo. Mas quando o irmão Junior Jackson disse, eu não falei nada disso, ele está se referindo na questão de disco voador que o irmão Branham acrescentou. O próprio Junior Jackson, neste vídeo, que é um homem que busca a perfeição, diz que o irmão Branham cometeu uma falha, pois no sonho dele ele tinha dito que o cavalo veio com o homem montado, que seria o irmão Branham, e pousou do lado da estrada. E o irmão Branham disse que o cavalo veio e pousou no meio da estrada.
Junior Jackson disse: eu não falei no meio da estrada, eu disse do lado. Isso são erros? São, mas não são erros que justificam que o Mombrana seja falso profeta. Pois ninguém conta o sonho de uma pessoa corretamente a não ser ele próprio. Se você contar o sonho que uma pessoa teve, você nunca consegue contar ele 100% do jeito que a pessoa falou. Se o cavalo pousou no meio da estrada ou do lado da estrada, não importa. O importante é que o Mombrana não está mentindo. Ele está dizendo que o irmão Jackson teve o sonho com um cavalo. Se a rocha tinha forma de pirâmide ou não, não importa. O importante é que o irmão Jackson teve o sonho do irmão Brana abrindo o topo de uma pedra com uma alavanca e dentro tinha pedra branca. E o irmão Brana foi para o oeste e ele disse: fiquem olhando aqui dentro. Ninguém pode contar o sonho de outra pessoa 100% nos detalhes. Agora, voltando ao disco voador. O irmão Brana mentiu dizendo que tinha disco voador no sonho do cavalo? Essa eu quero explicar, porque eu percebi que até o irmão Junior Jackson interpretou errado o parágrafo da mensagem e não sabeis. O irmão Brana não disse que tinha disco voador no sonho do cavalo que o irmão Jackson teve. Vamos analisar o parágrafo e tirar as dúvidas em português agora. Ok, mensagem e não sabeis, parágrafo 246, versão de Goiânia, tradução. O irmão Brana falando do irmão Junior Jackson e do sonho do cavalo. Ele trouxe a sua esposa e ele disse para a testemunha. Ele disse: eu sonhei, irmão Brana, que eu e minha esposa estávamos passeando. A única diferença é que o sonho de Jackson diz que eles estavam viajando. O irmão Brana entendeu passeando. Isso não são erros para mim. Eu só entendo aqui que o irmão Brana não ouviu direito o que Jackson falou. O irmão Jackson disse que olhou para o leste e viu um ponto no céu. O irmão Brana, como não é quem teve o sonho, disse que ele olhou para o oriente e parecia um ponto. E então o irmão Brana diz: como um desses discos voadores. Aí o irmão Brana deixa o sonho de lado e entra no assunto de discos voadores. Vê, o mundo não sabe o que isto é. Sabe, você sabe. Nós sabemos que é isso. Sabemos que são anjos de juízo investigando. Preste atenção, o irmão Brana não está dizendo que tinha disco voador no sonho do irmão Junior Jackson. Todo pregador faz isso. Às vezes a gente está pregando e então sai por um galho para outro assunto. Depois a gente volta de novo ao tema. Foi o que o irmão Brana fez aqui. Ele estava contando o sonho de Junior Jackson e ele disse, ele viu um pequeno ponto no céu. Então ele disse: como esses voadores, você sabe, a ciência não sabe o que é isso, mas nós sabemos, são anjos pesquisando a Terra. E depois ele entra dizendo, o Pentágono está preocupado com isso e tudo mais. Mas depois ele volta para o sonho, preste atenção. Vê, o mundo não sabe o que é isso, você sabe? Você sabe, nós sabemos que é isso, sabemos que são anjos de juízo investigando, vê? Como aquele Pentágono, que é o Palácio da Defesa Americana, né? Com tudo isso descendo, a inteligência, como eles se vão como um relâmpago e vão e vêm, arrancam de qualquer coisa que eles têm. Eles não sabem o que é isso, deixem-os pensarem o que quiserem, eles os chamam disco voadores ou qualquer coisa, eles não sabem. Pronto. Agora no 248, o irmão Brana volta para o sonho. Ele disse, eu vi que vinha e observei, era um homem montado num cavalo. Você entendeu? Ele saiu do sonho e foi falar de disco voador, do Pentágono, do governo, da inteligência. Depois ele voltou para o sonho. Ele não disse que tinha disco voador no sonho do irmão Junior Jackson. Aí está na tela, no final do parágrafo 246, ele disse, o irmão Junior Jackson disse que olhou e viu um ponto no céu. Mas o irmão Brana não disse que este ponto que o irmão Junior Jackson viu fosse disco voador. Ele disse, ele viu um ponto no céu. De repente ele diz, como esses discos voadores? E ele entra no parágrafo 247 falando de discos voadores.
E então diz que o Pentágono e a ciência estavam investigando e que esses discos voadores voavam rápidos para lá e para cá e que o Pentágono não sabia o que era isto e chamava discos voadores, mas que nós sabemos o que é, são anjos investigando. De repente ele para no final do parágrafo 247 e sai do assunto de discos voadores de novo e volta para o sonho do irmão Junior Jackson, dizendo que aquele ponto era o cavalo e ele, o William Branham, montado no cavalo vindo. Então o próprio irmão Junior Jackson interpretou errado. Ele pensou que o irmão Branham estava dizendo que tinha disco voador no sonho dele. Não estava, foi uma variação do pregador. Pregadores faz isso. Está falando uma coisa e de repente ele puxa outro assunto e depois volta para o tema. Mas Deus abençoe o irmão Junior Jackson, ele partiu para o Senhor em 2004 e ele disse neste vídeo, que traduzimos agora, que ele iria para a sepultura crendo que o irmão Branham era profeta. Tudo não passa de interpretação errada de parágrafo. O irmão Junior Jackson disse que o irmão Branham era o profeta do Senhor, mas como homem tinha erros. E o irmão Junior Jackson também foi um homem de Deus e teve esse pequeno erro de interpretar errado os parágrafos.